Olá! A evolução dos princípios orçamentários se dá no sentido da Constituição Federal para a Lei de Responsabilidade Fiscal. E cada vez mais, ao longo do desenvolvimento da nossa história recente, saindo de uma época de ditadura, de uma época de poder, de uma época de mordaça e de coisas obscuras, partimos aí para uma nova era, uma era onde a transparência e a publicidade se tornam assim fundamentais para um Estado democrático de direito, para um país que se diz realmente transparente, que se diz evoluído, se inserindo aí numa nova dinâmica, inclusive mundial. Se torna cada vez mais importante que a população tenha conhecimento, tenha informação. Isso, é claro, evoluiu juntamente com a tecnologia, quer dizer, uma coincidência, mas uma coincidência muito feliz para nós, muito feliz para o nosso país, que ao mesmo tempo que o país foi se democratizando e foi treinando cada vez melhor a sua democracia, também a tecnologia evoluiu. Então hoje, quando a gente fala de informação, já vem na cabeça o quê? Internet, computador, sistemas e, ao mesmo tempo, essa necessidade que a população tem de saber cada vez mais, de ter conhecimento cada vez maior do que acontece dentro dos governos, dentro das administrações públicas. Então, os nossos próximos princípios aqui, consagrados, expressos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porque, como eu falei, veio vindo essa evolução, esse caminho que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal vai não fechar totalmente, mas vai realmente colocar como um marco, esse marco na administração pública. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, então, prevê esses dois princípios, o princípio da transparência e o princípio da publicidade. A gente tem que lembrar também do controle popular que passa a existir quando a própria população, o próprio povo, pode realmente denunciar, pode representar ao Tribunal de Contas da União, apontando irregularidades nas contas públicas, apontando irregularidades na administração. Então, claro que a população, o povo, nesse controle popular, precisa ter conhecimento, precisa ter informação. E isso se dá, como eu falei, na aplicação desses dois princípios, o princípio da transparência, transparência orçamentária, transparência na execução orçamentária e também chamado princípio da clareza. Essa transparência se dá na elaboração do próprio orçamento, das próprias leis orçamentárias. Como que o povo, como que qualquer pessoa vai poder interferir, vai poder interagir na elaboração do orçamento se ele não entender nada, Então o orçamento tem que ser claro, o orçamento tem que ser colocado e depois publicado para que realmente tenha requisitos aí de clareza, de transparência, como diz o artigo 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que também a Constituição, no artigo 165, parágrafo 6º, também já definia isso, A clareza da lei, a clareza dos seus dispositivos, a quantificação dos créditos, ou seja, tudo de forma como que não haja nenhuma dúvida. Exata dimensão das necessidades financeiras, exata colocação das soluções para os problemas, baseado, claro, num planejamento que nós vimos numa programação. Então, os recursos serão definidos de forma clara, de forma transparente, e isso estará tanto no projeto e depois na lei orçamentária já aprovada, como na hora da execução que isso terá, Então, essa transparência e clareza. E, como já falamos, o princípio da publicidade, a publicação que todos os atos administrativos e, claro, anteriormente até os atos legislativos deverão ter ampla divulgação do orçamento, tanto pela imprensa como pela internet. Então, como eu falei, os meios eletrônicos vieram ao mesmo tempo que a transparência foi se tornando maior. E isso foi ótimo, quer dizer, foi excelente para que ficasse mais fácil,
Porque falar, olha, a população tem acesso ao Diário Oficial, está publicado no Diário Oficial, o próprio órgão público deverá fixar a lei orçamentária, deverá fixar todos os atos de execução orçamentária, então a publicação das licitações, né, dos editais de licitações, o resultado das licitações, os contratos, tudo isso publicado e afixado no órgão público. Ah, então o cidadão vai sair da casa dele, vai até uma biblioteca pública, que nós temos muitas, né? E lá ele terá acesso ao Diário Oficial. Se ele quiser andar um pouco mais, ele vai até o órgão público e vê lá fixada a lei orçamentária, todos os atos de execução orçamentária, está tudo lá para que ele possa conferir. Isso fica muito complicado e sempre foi muito complicado para qualquer indivíduo, até para instituições irem até os órgãos e verificarem tudo isso. Já pensou? O órgão cheio de gente lá querendo ver a execução orçamentária? Isso é muito difícil. Hoje, com a internet, não tem desculpa. Qualquer pessoa pode acessar e todos os órgãos públicos devem ter o seu portal de transparência, o seu portal de publicidade de todos os atos que estão realizando. Então, os meios eletrônicos e essa divulgação de dados da execução orçamentária se tornaram extremamente fáceis. E, ao mesmo tempo, a própria sociedade começa a se organizar em organizações sem fins lucrativos, associações que são criadas para isso. Então, a gente tem Transparência Brasil, Contas Abertas, os portais de transparência, como a gente falou, em todos os entes da federação, e isso através da internet. Não tem desculpa para que a gente não tenha, então, um amplo acesso à informação. E a Lei de Responsabilidade Fiscal exigindo aí a publicação de 2 relatórios específicos. O relatório resumido da execução orçamentária, previsto no artigo 52, que é um relatório bimestral, onde todas as receitas arrecadadas e todas as despesas realizadas serão colocadas. Então, a cada bimestre, a gente tem real e completa ciência de toda a execução orçamentária, no relatório resumido de execução orçamentária. É o balanço por receita, por despesa e tem que estar lá também o refinanciamento da dívida mobiliária, conhecimento também em relação à dívida. Acompanharão o relatório resumido, os demonstrativos de receita corrente líquida, de receitas e despesas previdenciárias, o resultado primário e o resultado nominal, o que está sobrando de dinheiro, se há superávit, se há déficit, tudo isso vai estar no relatório. Importante, né? Pagamento de juros e os restos a pagar. Um controle que a gente vai ter a partir aí desse relatório em relação ao cumprimento da lei orçamentária. A cada bimestre esse relatório vai sendo publicado. Não só publicação no Diário Oficial, como publicação na internet também. O outro relatório é um relatório de gestão fiscal, um relatório comparativo, que vai comparar as receitas, a receita corrente líquida, com despesas importantíssimas, despesas que são controladas, despesa de pessoal e despesa da dívida pública e o total da dívida pública. Para que esse relatório de gestão fiscal serve? Para saber se cada um dos entes da federação está dentro dos limites que são estabelecidos. Limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, pela Lei Complementar 101, para as despesas de pessoal. E limites fixados pelo Senado Federal em relação à dívida pública. A dívida pública tem limites que são fixados pelo Senado Federal. E o relatório de gestão fiscal vai dizer se o Estado, se o município e se a União realmente estão dentro dos limites estabelecidos. Portanto, estão agindo com responsabilidade fiscal. E dará, então, conhecimento para a população, para a sociedade e, claro, para quem interessa, para a própria União, que vai fazer o controle desses limites, para saber se esse ente da federação pode continuar se endividando, se esse ente da federação pode continuar recebendo transferências voluntárias, ou seja, toda aquela atuação que a União tem em relação aos estados e aos municípios. Não esquecendo de dizer que esse relatório é quadrimestral.
Esse relatório ele deve ser publicado a cada 4 meses, né? Diferente do relatório de execução, que é bimestral, esse é um relatório quadrimestral. E aí nós temos a questão colocada aí pelo TRT, né? A elaboração do orçamento público deve basear-se em alguns princípios que o tornam mais transparente, facilitando o seu controle e avaliação. Então, esses princípios é que dão a transparência, a publicidade, a informação que a sociedade precisa ter. Dentre esses princípios, então, a gente tem a alternativa correta e a alternativa E, o princípio da unidade, segundo o qual cada ente federado deve ter apenas um orçamento. Isso ajuda na publicidade, isso ajuda no conhecimento. Parece que não, é um princípio que parece estar isolado dessa ideia, mas na verdade não, né? O princípio da unidade diz é um orçamento só. Então a execução será feita desse único orçamento. E aí a população tem o controle maior daquilo que está sendo realizado. O relatório de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal darão conhecimento da execução desse único orçamento. Então fica mais fácil esse acompanhamento que a própria sociedade aí vai dar em relação a isso. Mas vamos ver o que está de errado aí nas outras alternativas. Vamos voltar lá para a alternativa A. Princípio da universalidade, segundo o qual o orçamento deve ser aplicável a todos os órgãos da administração direta e indireta indistintamente. Esse é o princípio, na verdade, da unidade, né? E não da universalidade. O princípio da universalidade nos diz que todas as receitas e todas as despesas, o universo de receitas e despesas, estarão no mesmo orçamento. Princípio da periodicidade, o nosso orçamento é anual, é periódico aí e o período é anual. Agora, está errado, segundo o qual o orçamento deve ser elaborado periodicamente a cada término de mandato eletivo, a cada 4 anos? Não, a cada ano, né? É o princípio anual. O próximo, princípio da anualidade, segundo o qual a fixação de despesas deve ser alterada anualmente. Não, as despesas são autorizadas dentro do orçamento que é anual, mas não há uma necessidade aí de alteração. Podemos manter aquele valor a cada ano, podemos alterar aquele valor. Nós vimos que no Brasil se trabalha com orçamento base zero, onde a cada ano se começa do zero, né? Não está absolutamente assim errado, mas como ele fala fixado, né? A fixação alterada, não, por que não? Se gastamos uma coisa, podemos gastar de novo, não há necessidade dessa alteração. E, por último, o princípio do equilíbrio, segundo o qual deve haver certa equidade orçamentária entre os estados da federação. Gente, os estados da Federação Brasileira são totalmente diferentes. Nós temos estados ricos, nós temos estados extremamente pobres. Não dá para manter uma equidade. Cada ente da federação é autônomo para decidir completamente suas receitas, suas despesas. E não há, então, como a gente conseguir essa equidade aí que a questão está falando. O princípio do equilíbrio prevê que cada ente da federação vai ter equilíbrio, vai se manter equilibrado em relação à sua receita e à sua despesa. Então, esse equilíbrio é entre receitas e despesas de cada um dos entes. Até o próximo.